Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez à reflexão do Evangelho diário, o Evangelho de hoje, continuidade do Evangelho de ontem, João capítulo 8, versículo 31 ao 42. No Evangelho de ontem foi concluído dizendo que alguns judeus acreditaram em Jesus. E hoje Jesus fala para os judeus e declara algo interessantíssimo. Jesus vai dizer o seguinte: Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, se alguém quer ser discípulo de Jesus, necessariamente o será se permanecer nas palavras de Jesus. Jesus diz: quem me ama, guarda as minhas palavras. Ou, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, amar a Jesus e ser discípulo de Jesus está automaticamente ligado, correlacionado com permanecer nas palavras de Jesus, ou seja, viver segundo aquilo que Jesus ensinou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se assim viverdes em Cristo e observando as suas palavras. Muitas vezes a gente escuta inúmeras pessoas aí, no meio protestante principalmente, alardeando esse texto, esse versículo para nós, ou para qualquer pessoa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que para conhecer a verdade, necessário é permanecer na verdade. Porque Jesus diz: se permanecerdes nas minhas palavras, ou seja, na verdade, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Ou seja, o povo de Deus nunca foi escravo, né? Ali, quando eles dizem nós somos descendentes de Abraão, ou seja, nós somos filhos de Deus. Nós fomos eleitos pelo próprio Deus. Nós fomos escolhidos pelo próprio Deus. E então, somos filhos. E se somos filhos, não somos escravos de ninguém. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Veja, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, se nós vivemos de alguma forma unido, ou pelo menos vivemos constantemente cometendo o mesmo pecado, isso chama-se vício e somos escravo. Todo viciado é escravo. Se for viciado nas drogas, é escravo. Se for viciado no sexo, é escravo. Se for viciado na prostituição, é escravo. Se for viciado na pornografia, é escravo. Se for viciado na masturbação, é escravo. Por isso Jesus diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus não está falando simplesmente de alguém que, por uma fragilidade, por uma fraqueza, por uma, vamos dizer assim, uma brecha que foi dada às concupiscências, cai. Jesus não está falando somente nisso. Jesus está falando, por exemplo, de um alcoólatra. Este sim é escravo do pecado. Ou qualquer um de nós que temos um pecado de estimação, seja ele mortal ou venial, e vivemos constantemente voltando a cair nesse pecado. Como diz São Pedro,
parafraseando um provérbio que é muito, muito importante para relatar o que nós queremos dizer aqui e o que Jesus está querendo dizer. A porca, depois de lavada, volta a se envolver na lama. E o cachorro, depois de vomitar, volta a comer o seu vômito. Aí nós estamos falando de fato de quem é escravo do pecado. E Jesus continua dizendo: o escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. O que é que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer que o escravo nunca vai permanecer na graça para sempre. Ele vai sempre cair. Ele vai sempre voltar à sua posição de escravo. E Jesus diz algo maravilhoso. Se, pois, o Filho, que não é escravo do pecado, Jesus Cristo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sabeis que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque as minhas palavras, ou a minha palavra, não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai. Aquele Pai, Jesus fala de Deus que o enviou. E vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai. Então Jesus está dizendo: eu falo o que vi junto do Pai, o Pai do céu. E Jesus diz: e vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai. Ou seja, o que ouviu de Abraão. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurai matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Abraão nunca quis matar ninguém que foi enviado por Deus. Mas os judeus que dizem ser filho de Abraão querem matar Jesus, que foi enviado por Deus. E Jesus diz: se vocês de fato fossem filhos de Abraão, vocês fariam o que Abraão fez. O quê? Viver segundo a palavra de Deus e jamais pensar em matar um enviado de Deus. Por exemplo, Melquisedeque. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Abraão recebeu Melquisedeque de bom grado. E Jesus é sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Mas eles não fazem aquilo que Abraão fez. Eles dizem fazer aquilo que Abraão falou. E Jesus continua dizendo: vós fazeis as obras do vosso pai? Disseram-lhe então: não, nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Então, quando Jesus os acusa, não porque Jesus é o acusador como o diabo, mas quando Jesus coloca no rosto deles que eles alardeiam ser filho de Abraão, mas não fazem o que Abraão fez, eles recuam e diz logo: nós não somos filhos do adultério, nós somos filhos de um só, de Deus. Aí já rejeitam Abraão e passam a dizer que são filhos de Deus. E aqui Jesus vai dar mais uma resposta. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse verdadeiramente vosso Pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Então Jesus automaticamente já pega os fariseus no contraponto. Diziam que eram filho de Abraão, mas não faziam as obras que Abraão fez. Ou seja, aceitar o sumo e eterno sacerdote, Jesus Cristo, como Abraão aceitou e acolheu o sumo sacerdote Melquisedeque.
Aí já disseram, não, nós não somos filhos de Abraão, não somos filhos de adultério, somos filhos de Deus. Aí Jesus diz, mas se vocês fossem filhos de Deus, vocês guardariam as minhas palavras. Então, meus amados irmãos, que nós possamos compreender, que nós possamos entender que o Evangelho de hoje vem dizer para nós que todo aquele que alardeia Senhor, Senhor, mas não faz o que Jesus diz, não entrará no reino dos céus. Como o próprio Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? Porque me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Nós possamos pedir ao Senhor a graça de fazer o que Ele diz, de ser fiel à sua palavra. E se somos fiéis à sua palavra, seremos verdadeiramente livres. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.